fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo. A liberdade e a soberania da pátria já se consolidaram no tempo. Símbolos e bandeiras celebram mais um aniversário da independência proclamada pelo príncipe Dom Pedro a 7 de setembro de 1822. Um século e meio decorridos após essa conquista, o Brasil cresceu e se transformou em uma das maiores democracias do mundo moderno. O mundo também passou por violentas transformações. Caíram impérios e ídolos, nasceram e morreram nações. A cultura e a técnica evoluíram vertiginosamente entre guerras e destruições, lágrimas e alegrias, glórias, crimes e heroísmos. O Brasil, integrado nesse processo histórico, é uma nação consciente do seu grande destino e do papel que lhe cabe entre os povos do mundo. Sua vocação natural é Deus, e é democracia, o humanismo e a convivência pacífica. Eu estou lá com a minha equipe e no escritório já tem um senhor aí que vai falar com você. Um senhor muito bem vestido, então, manda entrar. Ele entrou e disse que ia falar comigo particularmente. Aí, mandei o pessoal embora, fechei a porta e puxou a carteirinha do DOPS e disse: eu estou aqui porque eu disse: o que é hoje? Não estamos querendo saber que negócio é esse. Então eu virei para ele e disse: o senhor tem tempo? Ele disse: como assim? Não, tudo bem, tenho tempo. Não, porque... Mas por quê? Porque eu tenho que começar com o profeta Amós, para ele explicar, no século VIII a.C., para explicar o que nós estamos fazendo aqui. E meu muito espantado, eu comecei a falar, profeta Amós, que lutava contra a injustiça, contra a pobreza, contra tal, não sei o que era um profeta. Quer dizer: não, tá bom, já estou satisfeito, tá, tudo bem. Mas os senhores tomam cuidado com esses temas, que deu uns conselhos de bobagem. E disse: eu vou assistir à reunião hoje à tarde, o senhor não me apresente e não me diga que eu estive aqui, porque eu vou lhe desmentir. Enfim, mas já era um sinal de alguma coisa. Né? Tive um tempo fazendo teologia e cheguei a ter uma pequena igreja lá em Laranjeiras. Igreja presbiteriana, eu era presbiteriano, né? Quando houve o golpe 64, houve uma intervenção na igreja. Eu cheguei lá no domingo, preparei meu sermãozinho, tudo, tinha um pastor sentado lá no púlpito, e intervenção mesmo, né? E com o golpe 64, a coisa se dispersou de novo, né? Já não podíamos falar, escrever por telefone, tudo era censurado, né? Em 66, eu recebo lá em casa um sábado belíssimo, preparando para ir à praia, recebo uma visita de 5 senhores, né? Era DOPS, polícia, era um conjunto de forças, né? Uma coisa, e aí me levam preso, né? Fui levado para a Vila Militar, fiquei lá incomunicável, mais uma semana só, não houve tortura física, porque já o Castelo Branco tinha proibido de tocar nos intelectuais, chamando intelectuais. Nós éramos 15 presos. Aí é um processo de justiça militar, durante um ano, não podia viajar, vinham me procurando, e houve uma segunda tentativa de prisão que eu escapei, porque eu me mandei quando houve o AI-5, né? Ou nem foram lá te buscar. Aí já é o exército. Eu escapei, e aí teria sido bastante complicado. Aí tinha um esquema para eu entrar em casa, se houvesse algum problema, põe um negócio na janela. Era toda uma loucura, uma loucura. Houve uma dispersão terrível nessa época. A gente chegava a encontrar companheiros da igreja que não olhavam para você, fingiam que não estava vendo, com medo que eu estivesse sendo seguido, ele talvez, né? Então já se comprometia. Houve uma dispersão impressionante de
pessoas, de documentos que a gente escondeu, alguns se perderam, evidentemente, outros que a gente jogou fora, que eram muito comprometedoras. Tivemos reuniões, até com Márcio Moreira Alves, que participava disso, reuniões em que a gente era proibido fazer arte, era proibido tirar fotografia, todo um cuidado assim, extremo, né, para ver se estava. A gente continuou lutando, né? E eu tinha um esquema para sair do Brasil, que eu consegui não sair. Já tudo montado, um convite do Conselho Municipal de Igreja para uma reunião assim, meio indefinida. Mas eu disse, não, eu só saio em último caso. Se eu sair, você perde o contato aí, né? Eu sempre digo que a igreja presbiteriana, os setores da igreja, nunca podemos falar na igreja presbiteriana, não como um todo. Setores da igreja, na época, infelizmente, era a cúpula da igreja, e de outras igrejas deram um golpe antes do golpe. Percebeu-se aí a possibilidade de criar alguma coisa estável, séria, um projeto mesmo, para dar continuidade a esse esforço de introduzir o tema da responsabilidade social da igreja no Brasil. E aí a Confederação Evangélica propôs que nós incorporássemos esse grupo, esse trabalho, na Confederação. Eu disse, olha, nós não entrarmos, nós somos livres, mas se nós entrarmos, nós vamos provocar um impacto muito maior dentro da igreja. Entramos, criou-se um departamento de estudos, e nesse departamento o setor de responsabilidade social da igreja. E eu fui o secretário executivo desse setor. Para nós, então, alguns diziam, mas vocês não têm medo de ficar marxista? Eu brincava, disse, não, eles é que devem ter medo de ficar cristãos. E havia um entusiasmo pelo movimento, né? Não, havia uma enorme aceitação. E foi isso que assustou bastante a Confederação. E eles ficavam muito espantados de saber que a igreja protestante estava pensando no Brasil em termos de, enfim, uma nova sociedade. Eles ficavam assim, surpresos, né? Bom, esse processo explodiu com a Conferência do Nordeste. Então a gente organizou a Conferência do Nordeste. Foi uma luta enorme dentro da Confederação, porque o tema era bravo, né? Era Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Já era o João Goulart. Já estava uma efervescência nacionalista, as reformas de base, aquela coisa pegando fogo, o Julião fazendo uma onda de medonha lá. Havia os estudantes, havia toda uma ebulição, né, social, né, e cultural no Brasil extremamente forte. O presidente João Goulart, perante o plenário de pé, presta o solene compromisso de respeitar a Constituição e defender o novo regime. Tranquilizava assim o povo brasileiro que emergia da crise com novas esperanças no futuro. Nós achamos que a palavra revolução era muito capaz de expressar um compromisso maior, mais definitivo ou mais definido sobre a relação da igreja com essa questão, né? Então vamos botar o tema aí. E o tema foi uma bomba. Esse congresso, em 62, com o título Revolução, em Recife, tinha tudo a ver com as ligas camponesas. Como assim tudo bem? Porque assim, quem que inspira quem? Quer dizer, as ligas camponesas já vêm desde a década de 50. Então, assim, de verdade o Congresso vai discutir latifúndio e reforma agrária também. Também, a gente discutiu tudo isso. A gente fez um movimento que incluía arte, nós tivemos filmes, tivemos peças de teatro,
tivemos exposição de material folclórico da turma, mas tudo dentro de uma perspectiva social, quer dizer, coisas que tinham significado social. O governo foi sensível ao drama dos agricultores sem terra. O governo não concordou em fazê-los esmagar ou calar para esconder o problema. Não houve qualquer choque. Hoje o povo tem conhecimento e consciência do drama dos sem terra. E as leis sociais, justas, irão redimi-los da miséria em que vivem. As medidas pioneiras foram tomadas e outras virão, concretizando a reforma agrária. Quando ele pegou fogo, além de ter convidado o Gilberto Freire, o Celso Furtado, o Juarez Lopes, o Paulo Singer, como pessoas de fora, né, para falarem na reunião. O Congresso visava liderança da igreja, liderança intermediária. Aí a gente abriu bastante para as igrejas. Quantas pessoas? Nós tínhamos 160 e tantos delegados. Todos os estados? Todos os estados. Eu, se bem me lembro, 20 estados pelo menos. Eram 16 denominações presentes. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de... Banhada pelos rios Capiberibe e Beberibe e de braços abertos para o mar, Recife é a capital do Nordeste, centro econômico e de irradiação cultural em pleno desenvolvimento. Você perguntou sobre Do local, porque com essas a exposições coisa no teatro... começou, a abertura foi no Teatro Carlos Gomes, não. Carlos Gomes. Carlos Gomes. No Teatro Carlos Gomes, com a presença do governador, que manda um representante, presença do chefe da polícia, não sei porquê, representante do Estado, rapaz. Essa abertura estava assim de gente, né? Foi anunciado pelos jornais, não sei o quê, com a presença, telegrama, foram lidos os telegramas, um João Goulart, saudando a conferência. Então, quer dizer, teve repercussão na imprensa imediatamente. O conteúdo era provocador. Os cristãos pregam a revolução social. Tá? Evangélicos pregam não sei o quê, reforma agrária. A coisa era manchete de diabo. O sermão de abertura foi feito pelo presidente, na época já não era o Benjamin Moraes, era o Almir dos Santos. Um sermão, tremia aquilo lá e a gente soube depois que as autoridades presentes ficaram profundamente chocadas com aquela história, né? Ele foi um profeta. Agora, as discussões, os debates não eram consensuais. Bom, tem o seguinte, a maioria das pessoas que foram apoiavam, a maioria apoiava. Agora, os que não apoiavam, o próprio Confederação Evangélica, o secretário-geral não apareceu, ninguém apareceu, né? O pessoal ou reagia ou se calava. Vários pastores, talvez 1/3 pastores e 2/3 de leigos, né? Homens e mulheres, tá bem equilibrado e praticamente todos os estados, né? Então a representatividade foi muito expressiva. Vocês eram conscientes dos riscos assim ou... Totalmente. Não, quer dizer, totalmente. Nós achávamos que era um risco, mas não sabíamos até onde isso iria. A gente estava desafiando mesmo. E era a tendência da época, o movimento estudantil, todo mundo, o Julião, todo mundo estava desafiando mesmo, né? Agora, por que o Dobre não foi agressivo diretamente, né? Porque era o João Goulart. 64. Antes do golpe. Antes do golpe. E a gente fez viagens, eu me lembro de uma viagem a Florianópolis, para divulgar o trabalho da coisa do Nordeste, né? E eu e outros, para falar sobre o trabalho. Então, a coisa continuava caminhando, porque estavam dentro ainda do período do governo, né, revolucionário. Né? Então, era essa coisa, essa contradição, né, paradoxo, você vivia no meio do paradoxo. Né? Eu hoje estou invertendo os termos, eu estou falando em sociedade e igreja. Quer dizer, eu acho que, quando você fala em igreja e sociedade, você está pensando uma contribuição daqui para lá. E eu acho que o caminho devia ser inverso. Quer dizer, você tomar a sociedade e é sobre os acontecimentos, como faziam os profetas do Antigo Testamento, você tentar ver como é que a sua fé, a sua
o seu pensamento cristão atua sobre essa sociedade. E que quando você fala igreja e sociedade, você está achando que você tem a solução. Eu acho que hoje há uma relação tão necessária e profunda entre a secularidade e a religião, que você não pode mais fazer a igreja aqui, a sociedade lá. Antes a igreja era o refúgio, o lugar, o mundo era, agora não. Embora o mundo continue a ser outra coisa, o pecado, eles estão no mundo, estão trabalhando, na mídia, na política e na universidade. Bom, agora a minha pergunta, o que vocês vão fazer com isso, professor? Pegar a galera chegando. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só